O que é imunoterapia, né? A imunoterapia no câncer é o tipo de tratamento que é usado para aumentar a imunidade do paciente. O que é a imunidade? A imunidade é feita de uma série de células, de anticorpos, de substâncias que ocorrem dentro do próprio sangue do paciente e que fazem com que nós tenhamos defesas contra bactérias, contra vírus e também contra o câncer. Então, nós podemos aumentar a imunidade através de uma série de substâncias, vacinas e também utilizar fragmentos dessa imunidade, como anticorpos monoclonais, no tratamento do câncer. Bom, em quais tipos de câncer que a imunoterapia pode ser utilizada? A imunoterapia pode ser utilizada, teoricamente, em todos os tipos de câncer. Porém, os estudos são mais voltados para aqueles que são mais frequentes na população. Então, por exemplo, hoje em dia nós temos anticorpos monoclonais, que são anticorpos específicos contra uma determinada partícula para o tratamento de câncer de intestino, de câncer de mama, de câncer de pulmão. E eles vão se ampliando com o tempo para outras indicações, como por exemplo um anticorpo monoclonal que diminui vasos tumorais, que é utilizado para um tipo de câncer de rim, de células claras. E acredita-se que no futuro essas indicações vão se ampliar para situações não diretamente envolvidas com o tipo de órgão no qual o câncer está instalado ou de onde ele proveio, mas sim a partir de uma série de características da molécula, da célula, diretamente. Então, historicamente, a imunoterapia teve um início com o BCG, que é uma substância ligada ao bacilo da tuberculose e que aumenta a imunidade celular. Tinha-se uma imagem mais ampla, se imaginava que fosse ser uma substância muito mais ativa. Hoje em dia ela é restrita a um tipo de câncer de bexiga bem superficial para aumentar a imunidade local. Aí houve a época do interferon e das interleucinas 2, que são substâncias que aumentam a imunidade, mas que causam febre, calafrios, e acabou se restringindo a interleucina 2 e interferon para dois tipos de tumores, para melanoma e para câncer de rim. Hoje em dia, esses anticorpos monoclonais e mesmo algumas vacinas também estão sendo utilizados para melanoma. Melanoma é a grande área de imunoterapia. Melanoma é feito o estudo para aquelas células escuras da pele que causam metástases com frequência e, portanto, com o desenvolvimento dessas terapêuticas, foi possível identificar, por exemplo, um tratamento novo em que nós fazemos com que a célula seja vista pelo sistema imunológico. Então é um anticorpo que bloqueia uma determinada substância e aí a célula tumoral passa a ser eliminada pelo sistema imunológico. Então é um momento assim, bastante auspicioso, bastante promissor de novas estratégias terapêuticas que podem adicionar à quimioterapia mais clássica novas abordagens e perspectivas no tratamento do câncer. Então, como é feita a imunoterapia? A imunoterapia ela tem várias possibilidades. Uma delas é você fazer a injeção de substâncias ou através de remédios na veia e infundir, propriamente dito. Tem algumas das imunoterapias que são subcutâneas ou mesmo mais localizadas nos órgãos, como essa da bexiga, por exemplo. Então, hoje em dia nós temos a possibilidade de um espectro amplo de abordagens, de tipos de imunoterapias diferentes. A importância é a discussão com o médico, com a equipe que está atendendo o paciente e a percepção de que alguns desses métodos estão ainda em fase experimental, que vão trazer resultados maiores no futuro, outros já existem, mas que são usados especificamente para determinadas situações. Então, ao mesmo tempo em que se tem que alinhar a possibilidade de
estratégias mais avançadas, nós temos que trazer para o nível da realidade, daquilo que é possível naquele momento, dentro do conhecimento daquela época, naquela região do mundo. Sim, existem alguns desses tratamentos que já foram desenvolvidos em sintonia com determinados quimioterápicos. Então, o quimioterápico, ele, por exemplo, destrói uma determinada célula, e a imunoterapia aumentaria a imunidade. Nós temos alguns que são usados já também com substâncias de alvo molecular, que são já um tratamento mais moderno do câncer. Acredita-se que, à medida que o conhecimento vai se elaborando mais, nós vamos ter a possibilidade de pegar estruturas do próprio corpo e da própria célula tumoral para aumentarmos a eficiência dos tratamentos já existentes. Então, cirurgia, rádio, quimioterapia podem sim ser utilizados em conjunto com a imunoterapia, às vezes numa sequência, às vezes juntamente, concomitantemente. Quanto tempo dura um tratamento de imunoterapia? Ele é variável, né? Em alguns tratamentos preventivos ele dura de 4 a 6 meses, nas injeções dentro da bexiga, por exemplo. Em outros tratamentos ele pode ser usado ao longo do tratamento e da necessidade do paciente. Então você acompanha para ver se as células tumorais diminuem, se o paciente está se sentindo bem, e aí o tempo que o paciente tem que fazer é determinado também pela evolução clínica, pela resposta, enfim, por uma série de fatores que entram concomitantemente. Então, quais são os sintomas que nós devemos esperar dos tratamentos com imunoterapia? Alguns deles são sintomas relacionados ao acordar do sistema imunológico. Então, febre, calafrios, alguns efeitos colaterais, às vezes na pressão, precisa ser cuidado, monitorado com relação a esses outros aspectos. Alguns outros imunoterápicos, eles podem acordar as doenças autoimunológicas, então você pode ter mais inflamação de órgãos ou de vísceras, como por exemplo uma inflamação no intestino, nós podemos ter uma sensibilidade da pele, então aparecem alguns pontinhos na pele. Então, todos os tratamentos, eles têm efeitos colaterais e efeitos benéficos. O fundamental é que haja uma sabedoria por parte da equipe que vai encontrar o melhor tratamento para o paciente, que haja uma integração entre os diversos profissionais da equipe e que o tratamento seja estabelecido no momento correto, no ambiente adequado, quer seja, é uma junção de fatores que dá a possibilidade de que um determinado tratamento tenha sucesso, seja ele imunoterápico ou em conjunto com as outras armas terapêuticas que nós dispomos hoje em dia, que são muitas.